cansados. Mas realmente nossa felicidade é muito grande de estar aqui com vocês. E receberem mais uma vez, eu agradeço. Agradeço do fundo do coração, porque comentava até com o nosso amigo Pedro, de que é muito bom a gente poder ver as pessoas em outros lugares do mundo tentando fazer exatamente o que nós estamos tentando fazer. Ser um pouquinho melhor hoje do que a gente foi ontem. Então é com grande alegria, especialmente porque a casa leva o nome de uma incrível figura espiritual que me toca muito o coração. Então fico muito contente e agradecido de estar aqui com vocês hoje. Eu espero que pelos próximos 40 minutos, 50 minutos, a gente possa conversar um pouquinho a respeito de um tópico que eu acho interessante, que é o simbolismo contido na história de Paulo, na sua caminhada da estrada de Damasco. E eu acho ele muito atual, porque muitas vezes a gente olha para as histórias do Novo Testamento, da Bíblia, e se sente desconectado. Se sente de repente assim, isso aconteceu há 2000 anos atrás, o que isso tem a ver com a minha vida? Pelo menos eu fazia quando eu era menor. Essas pessoas com esses nomes estranhos, essa terra estranha. Então, mais tarde, quando eu cresci, tive a oportunidade de estudar um pouquinho mais e notei que realmente o simbolismo da transformação moral de Paulo é muito grande e é muito atual para nós. Mas antes de começar, eu só queria dizer mais uma vez, meu nome é Daniel, eu venho da Califórnia, onde eu moro. Agradeço muito a vocês em receberem aqui hoje. Espero que, se vocês forem visitar a Califórnia, vocês nos avisem para nos conhecer também lá. Fica aí o convite a todos os irmãos. Tudo bem? Transformação moral é uma das prioridades que nós encontramos no Espiritismo. Mas é muito difícil fazer essa transformação moral. Muito difícil, pelo menos para mim é muito difícil. Então o exemplo de Paulo fica para a gente. Mas de vez em quando é até difícil a gente se relacionar com esses ícones da história mundial do Evangelho. Quando nós pensamos em Paulo, em Pedro, esse e o outro também, né? E todas as figuras do cristianismo nascente, muitas vezes nós podemos achar que eles estão assim desconexos da gente, eles estão muito longe da gente. São Paulo, São Pedro, né? Tem até santo, né? O nome assim, parece que é uma criatura de uma outra esfera espiritual, mas talvez não seja tão bem assim. É realmente assim um pouco estarrecedor, de repente até nos inibe. Afinal de contas, a menos de 2 milhas daqui há uma catedral linda chamada Catedral de São Paulo, né? St. Paul's, né? E é uma coisa assim maravilhosa, e leva o nome dessa figura mitológica quase que é Paulo, né? Mas para a gente poder entender o simbolismo da caminhada de Paulo, vale a pena de repente entender primeiro quem é Paulo. Então, se vocês toparem, hoje eu me proponho de falar um pouquinho de Paulo e aí se concentrar no simbolismo da transformação moral de Paulo, como é que essa transformação pode nos ajudar no dia de hoje. Tudo bem? E aí, se vocês não tiverem paciência e não estiverem dormindo, a gente pode trocar umas ideias e fazer perguntas e respostas no final. Que afinal de contas, eu particularmente acho a parte mais divertida, quando a gente pode conseguir trocar ideias. Então eu prometo tentá-las fazer, não fazê-los dormir muito na sexta-feira de tarde. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Bom, Paulo, né? Vamos lá primeiro, Paulo. Quem foi Paulo? Paulo, muitas vezes, é chamado do apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo que levou os ensinamentos do Cristo a todos aqueles que não eram judeus. Porque nós sabemos que Paulo caminhou pelo mundo conhecido naquela época, né? Ele levou levou o Evangelho de Cristo para todos aqueles que não eram judeus na época. E, em verdade, muitas vezes eu me pergunto se nós teríamos o cristianismo como nós temos hoje sem Paulo. Porque, dadas as perseguições que se deram ao cristianismo nascente em Jerusalém, muitos dos textos que nós temos do Novo Testamento, que foram achados em grego, depois traduzidos, etc. e tal, foram achados perto das congregações onde Paulo ia falar.
Então, de certa maneira, a ideia que nós temos hoje de Jesus, do cristianismo em geral, pelos livros do Novo Testamento, tem muito a ver com Paulo. Em verdade, se a gente for olhar mais cuidadosamente aqui no Novo Testamento, se isso aqui funcionar, aqui funcionou. Não sei se vocês sabem, mas no Novo Testamento, né, que é a segunda parte da Bíblia, eu chamo a versão 2.0, eu chamo o Velho Testamento de versão 1.0 e o Novo Testamento o upgrade. Né? O Novo Testamento, na verdade, são 27 livros num livro só. Desses 27 livros, nós temos 4 evangelhos, Marcos, Lucas, João e Mateus, sobram 23 livros, certo? Temos o Apocalipse, sobram 22 livros. Nós temos o Atos dos Apóstolos, sobram 21 livros, certo? E desses outros 21 livros, 13 são epístolas, são cartas que Paulo escrevia para as pessoas em locais diferentes, que pediam seu auxílio. Porque não existia e-mail ainda naquele tempo, certo? Em vez de mandar o e-mail, ele mandava essas cartas, que demoravam a chegar para lá, para cá. Então nós vamos ver que no Novo Testamento, a grande parte, quase a metade do Novo Testamento, é atribuída a Paulo. Que na verdade não começou como Paulo, mas antes de chegar lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, nas andanças de Paulo, vamos dar uma olhadinha. Esse era o mundo conhecido da época, certo? Ó, Jerusalém aqui, e olha todas as várias caminhadas que ele fez pelo mundo. Foi até, eventualmente, né? Vai até Roma e depois tem mais coisas aqui. Isso antes de inventarem Uber, antes de inventarem avião, antes de inventarem carro, era de navio e de andando no pé, né? E por aí vai. Então, realmente, foi um trabalhador incansável, né? Porque andar tudo isso é muita coisa. Andar daqui até o tube, de vez em quando já cansa. Imagina, então, andar por vários anos sem parar, sem poder levar com si mesmo suprimentos e comida e por aí vai. Realmente um grande trabalhador. Paulo, sem dúvida nenhuma, então fez muita coisa. Nós conhecemos o melhor de Paulo hoje. Mas a verdade é que antes de Paulo ser Paulo, ele foi Saulo. Muitas vezes nós esquecemos de que houve Saulo antes de haver Paulo. Então Paulo parece distante de nós. Mas quem sabe Saulo está mais perto. E se a gente conseguir se conectar um pouco melhor com Saulo, nós podemos ver que nós também podemos, eventualmente, ser Paulo. Exatamente isso. Esse é o grande convite da noite. Será que há um lado de nós que é Saulo e que se pode transformar com a graça do Cristo, eventualmente, em Paulo? Bom, para a gente poder fazer isso, nosso caminho para Damasco, que aliás essa é a estrada que Paulo tomou para ir para Damasco. Mas vamos voltar um pouquinho antes e falar um pouquinho de Saulo. Saulo era um jovem, ambicioso, inteligente, veio de uma família com meios, pôde aprender várias línguas e se destacou desde uma tenra idade no estudar do que hoje nós conhecemos como Velho Testamento, a lei e os profetas. E desde uma pequena idade, já muito dedicado a Deus, se destacava nesses estudos todos a ponto de decidir que ele viraria então, né, um religioso. É bom lembrar também que em Jerusalém, naquele mundo, naquela época, não havia distinção entre governo e religião. Hoje, nós vemos isso mais claramente. Na verdade, nós temos nossos governantes e temos nossos religiosos. Mas naquela época, para o judeu, para o povo judeu, a lei divina era também a lei cívica e social. Então não havia uma separação. Mas Paulo, então, bem jovem, conseguiu se destacar e foi subindo, foi conquistando cargos mais importantes, a ponto de, eventualmente, virar, inclusive, né, parte do Sinédrio, que era a cátedra maior do judaísmo da época. Jovem, inteligente, destacado. E se nós tivermos a oportunidade de ler aquele lindo livro, Paulo e Estevão, vamos ter nosso coração tocado com a narrativa de Emmanuel, que nos diz dessa grande transformação de Paulo, de Saulo para Paulo. É
óbvio que eu nunca farei jus a essa história. Por isso que é bom vocês lerem. É um livro pequenininho, assim, é fácil de... Você lê rapidinho, assim, né? Mas vale a pena. Né? E nessa história, sem querer estragar a história toda, nós vamos descobrir que a maneira que Saulo vai se destacando, eventualmente ele encontra um amor de sua vida. Se chama Abigail. E Abigail tinha um irmão, Gesiel, que eles tinham se separado. Eventualmente, quando Abigail encontra Paulo, eles se apaixonam, eles juram amor um ao outro, e como uma boa novela, nós vamos descobrir mais tarde que o irmão de Abigail, por vários acontecimentos do destino, acaba se convertendo ao cristianismo e muda o seu nome para Estevão. E Estevão, então, começa a pregar a palavra de Jesus em vários locais. E, como se há de entender, muitos dos expoentes judaicos da época não estão tão contentes com essa ideia desses malucos do caminho, como eram conhecidos, que vão falando para o povo e convertendo eles para uma ideia, para uma seita, um culto, que parecia para os judeus daquela época, né? Levassem eles para fora da lei de Moisés. E Paulo, então, começou a perseguir todos aqueles que desviavam as ovelhas de Israel do caminho de Deus. Inclusive, chegou a tal ponto que, através de seus atos, muitos desses primeiros expositores do cristianismo morreram, foram assassinados. E, curiosamente, nós lemos nessa história que Emmanuel nos traz de Paulo e de Estevão, de que a primeira vez que Abigail, a amada de Saulo, vai encontrar em público com Saulo para anunciar o noivado e o casamento deles, é no apedrejamento de um criminoso do caminho que falava de Jesus. E diz na história que quando Abigail chega lá e vê que aquele que é apedrejado, na verdade, é o seu irmão, toca o coração de Paulo de tal maneira que há um pequeno problema. Paulo percebe que aquele que ele condenou a ser morto por pedradas é o irmão de sua amada, que o perdoa antes dele mesmo morrer nos braços de sua irmã. Mas Paulo, tocado naquele momento pelas suas ambições maiores, percebe que não iria repercutir bem na sociedade judaica se descobrissem, se soubessem de que Abigail era irmã daquele pregador do cristianismo. Decide então romper o noivado com Abigail, porque para ele a fé e a posição social pareciam mais importantes. A honra vence o coração naquele momento. Mais tarde, ele se arrepende, demora um pouco, e vai procurar Abigail. E quando chega Abigail, de maneira dramática, percebe que Abigail contraiu uma doença e está prestes a morrer. Então quebra o seu coração pela segunda vez. Mas Abigail quebra o seu coração pela terceira vez, quando ele diz então que ela também se converteu ao cristianismo. E Paulo toma uma surpresa muito grande, porque achava que finalmente conseguiria reatar os vínculos com Abigail, trazer a felicidade à sua vida e continuar sendo o expositor do judaísmo. Mas quando Abigail lhe diz que ela foi convertida ao cristianismo e eventualmente ela falece em seus braços, ele fica ainda mais raivoso com esse Cristo, com essa figura de Jesus que não só está levando os judeus à perdição, mas que também poluiu a cabeça de sua amada. Descobre ele que um dos propagadores do cristianismo, se chamava Ananias, foi quem convenceu Abigail a se converter ao cristianismo, porque ia conversar com ela nos seus momentos de dificuldade, por qual ela passava. E decide ele então que ele vai atrás de Ananias para também matá-lo ou prendê-lo. Saulo volta ao Sinédrio e pede permissão para que endossem a sua procura, para que ele vá oficialmente, porque ele havia ouvido que Ananias estava numa cidade diferente, estava na cidade de Damasco. O Sinédrio
permite que ele então oficialmente vá pegar esse expositor do cristianismo e, na verdade, lhe dá 3 homens que vão lhes ajudar no caminho. Porque ir para uma cidade para outra não era tão fácil como é hoje. Não tinha tubo, não tinha aeroporto, não era caminhando realmente. E é uma estrada assim, como essa aqui, que vai até Damasco. Ou seja, é deserto. Você não quer ir sozinho nessa estrada. Então tem 3 homens que vão com eles, 3 capatazes, 2 mais jovens e um mais velho, como já conhecia ele, e partem então nessa viagem. E algo muito curioso acontece nessa viagem. E esse vai ser o foco da nosso simbolismo hoje, da nossa análise. No caminho, quando estava sentado em sua montaria, Emmanuel nos diz que Paulo sentiu como se fosse uma cortina se abrindo perto de si, se sentiu um pouco tonto, viu uma luz se aproximando e caiu da sua montaria no chão. E notou então, naquele momento, tocado em seu coração, de que aquela luz tomava uma forma mais humana e ele entendeu que era Jesus. E algo mágico acontece. Ouve também uma voz em sua alma que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo imediatamente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque ele entende naquele momento, ele sente naquele momento que todas as suas ideias pré-concebidas estavam talvez errôneas. Decide naquele momento mudar o rumo de sua vida. Um momento assim, ele pergunta a Jesus: o que devo fazer? Jesus fala que ele deve continuar a Damasco e lá deve esperar, porque alguém virá a ter com ele. Imagina então a cena. Ele volta a si e percebe que as 3 pessoas que estavam com ele não tiveram a mesma visão. Ficaram preocupados porque ele caiu do cavalo no meio do deserto. Foi insolação, acontece no deserto. Quem sabe não bebeu bastante água, estavam preocupados. Está maluco? Então querem que Paulo volte com eles. E quem sabe vão depois. Paulo se recusa a voltar. E mais uma pequena coisa: Paulo está cego, não consegue mais ver nada. Então, cego, no meio do deserto, se recusa a voltar com aqueles que trabalham para ele, estão preocupados com a sua saúde. Eventualmente, 2 mais jovens decidem voltar para darem notícia do que aconteceu, e o servo mais velho, Jonas, mais experiente, sabe muito bem que Paulo não vai voltar com ele. Então, ele não pode deixar Paulo sozinho no deserto, cego. Decide levar Paulo, então Saulo, até Damasco. E os 2 continuam até o caminho final. Chegando em Damasco, Paulo procura conhecidos da sua rede de amigos, porque afinal de contas ele era famoso, tinha muitos amigos importantes. E batendo na porta de todos os seus amigos, todos eles não lhe recebem, quando ele fala que ele tinha visto Jesus e se converteu. Então Paulo se encontra em Damasco, cego, sem dinheiro, sem nenhum amigo. Ananias, Jonas, seu amigo, leva ele a uma estalagem. Eles têm dinheiro para 1 ou 2 dias, ou seja, o Holiday Inn da vida. Não sei se tem Holiday Inn aqui na Inglaterra, né? Mas talvez a estalagem mais barata, assim, um bed and breakfastzinho, bem light, né? E Paulo fica ali esperando. Mais uma coisa acontece. Paulo percebe que o seu servo, Jonas, também começa a ficar preocupado. Porque, afinal de contas, o servo Jonas agora está se associando a Saulo, que é um convertido para o cristianismo. Então ele começa a se preocupar. O que os outros vão pensar? Será que os outros vão achar que eu também me converti? É perigo de morte. Paulo, notando isso, deixa ele embora. E Jonas vai-se. E Paulo fica sozinho no Holiday Inn, no meio do nada, sem dinheiro, cego,
quem chega? Ananias, aquele que ele tinha perseguido. Ananias chega, conversa com ele, dá-lhe um passe, caem as escamas de seus olhos e Paulo vê novamente. Conversa com Ananias, conhece a sociedade cristã de Damasco e daí para frente aquelas caminhadas todas que nós vimos, todos aqueles trabalhos se dão. É uma história linda, mas é realmente uma história fantástica, com muitas coincidências, muitas coisas que mostram que Deus está sempre trabalhando conosco. Afinal de contas, imaginem Ananias, porque Cristo também se manifestou a Ananias e falou: vá até a estalagem e ajude Saulo. Imagina se você é Ananias, você recebe uma visão de Jesus, você se tocar assim, depois Jesus fala: vá lá e ajude Saulo. Você realmente é Jesus. Aquele Saulo que está matando todos os outros cristãos, tem certeza que é esse? Né? Uma conversa difícil do lado de Ananias, não é verdade? O cara está querendo me pegar. Me pegar, ele vem me assassinar e o Senhor quer que eu vá lá? Né? Tem certeza? E ele vai. Ananias vai, não é verdade? Mas essa é a história em suma. Vocês já conhecem essa história possivelmente, mas é bom a gente só dar uma outra pincelada nela para a gente poder pensar no simbolismo dessa história. Porque é uma história bonita, que toca o coração da gente, mas há simbolismo tão grande aí dentro que a gente pode passar um mês estudando e ver como isso se aplica a nós. Como eu sou preguiçoso, eu peguei só 7 aspectos específicos que nós vamos usar para reflexão. Poderiam ser 3, poderiam ser 5, poderiam ser 15, 22, há muito simbolismo aí dentro. Mas 7 é um número bonito. As pessoas gostam do número 7. Parece assim especial. Então a gente põe lá e vamos com 7, tudo bem? Ok. Então vamos lá. A primeira coisa interessante na viagem de Paulo até Damasco é de que ele estava acompanhado com outras pessoas. Mas, no entanto, foi só ele que viu Cristo. Foi só ele que teve aquela visão naquele momento. E, na verdade, os outros nem ouviram o que Cristo falou, muito menos viram. Eu acho isso um simbolismo muito bonito para todos nós, porque na nossa caminhada espiritual, é importante que a gente saiba que a espiritualidade, a chamada para a espiritualidade maior, se dá independentemente daqueles que estão ao nosso redor. É bem possível que em nossas vidas as condições se manifestem para que nós acordemos para os ensinamentos da espiritualidade maior em um tempo, em um momento diferente daqueles que estão ao nosso redor. E é uma coisa muito difícil, porque muitas vezes nossos amigos, nossa família, não entendem a nossa guinada para o mundo espiritual. Não entendem quando nós estamos começando a nos comportar de maneira um pouco diferente do que fazíamos antes. E nos deixa muito solitário, e nos deixa muito triste. Mas a cruz, a nossa mudança espiritual, ela é individual e intransferível como cartão de crédito. Só nós podemos fazê-la. E dói muito o nosso coração, porque é possível que durante o nosso processo de mudança espiritual, quando vamos acordando para as coisas, é possível que no caminho perdamos alguns amigos. É possível que eles não entendam a nossa transformação. E é possível que por muitas vezes até achem que nós não estamos bem. Mas o que fazer? Por que nós falamos isso? Não é para deixar a gente triste. É para a gente saber que isso pode acontecer. E que outros passaram por isso também. Graças a Deus, nós não estaremos abandonados, cegos numa estalagem em uma cidade diferente. Porque já sabemos. Então, se Saulo passou por coisa mais difícil do que nós passaremos nessa vida, possivelmente, há esperança para nós. E é importante nós sabermos também que nós é que temos que trabalhar na nossa evolução espiritual. Mesmo que estejamos num grupos como esse que ajuda uns aos outros, cada um vai carregar a sua própria cruz. Cada um vai carregar a sua própria dor. Então a pergunta é:
você está preparado para esse momento. E se você já está passando por esse momento, não se acanhe, não desanime. Mas o trabalho é individual e ele é muitas vezes solitário do ponto de vista do mundo físico. Então, se você se sente triste, solitário, não se esqueça que você nunca está solitário no plano espiritual, mas no físico pode parecer assim. Faz sentido? Então é bom a gente se preparar para essa realidade, que o trabalho é difícil, ele é individual. Esse é o primeiro, eu acho, simbolismo da caminhada de Paulo, que fica para nós. E à medida que nós vamos caminhando até Jesus, o segundo simbolismo é o encontro desequilibrador. É importante a gente notar que o encontro de Paulo com Jesus não foi uma festa linda regada a champanhe, com uma banda tocando atrás e balões e confete. Foi um momento que o desestabilizou. Ele estava a caminho de Damasco, sentado em sua montaria, ficou zonzo sem saber o que acontecia, caiu ao chão, deve ter doído um pouco, e ele ficou confuso. Ou seja, quando a vida bate a nossa porta e nos faz muitas vezes prestar atenção, nos dizendo que nós devemos perceber que há necessidade de mudarmos espiritualmente, é possível que isso aconteça de maneira inesperada. Não se põe no calendário 6 da tarde, encontrar Jesus. 7 da tarde, tornarmos pessoas melhores. Nós não agendamos essa mudança, ela acontece muitas vezes no meio da vida, no meio das coisas. E é desequilibrador, nos deixa confuso. Então, se no meio da sua vida as coisas acontecem e lhe deixam confuso, é um momento crítico de virada. É aquele momento onde a gente deixa de pensar na Damasco para a qual nós estávamos indo, para tentar só entender o que está acontecendo aqui. Porque muitas vezes a vida nos dá uma pancada boa, ou de repente muitas pancadas, e nós ficamos desnorteados. Esse é um processo normal de mudança. A gente só aprende com o diferente. E o diferente, muitas vezes, é novo e pode nos destabilizar. Faz sentido? Então, quando a vida lhe apresenta situações que lhes deixam desnorteados, não se acanhe, não se desespera. É um começo de um momento de mudança. Fica então aí o segundo simbolismo de Paulo para nós hoje. Vamos ao terceiro? Vocês aguentam ainda? Ok. Então vamos lá. Senão a gente faz um atalho assim, mas melhor passar pelos 7, né? Bom, o que eu acho muito interessante também, o terceiro simbolismo, é a pergunta corajosa de Paulo. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se fosse eu, seria assim: eu não. Não, peraí, não é bem assim. Não, veja bem, eu estava querendo seguir a minha fé, não é que eu estou perseguindo você, mas é que eu já começaria a me explicar, a dar desculpa, de repente a questionar. Tem certeza, Jesus, que não era outro carequinha gordinho que você viu? Eu não, né? Certo? Isso acontece na nossa vida. Quando esse momento bate a nossa porta, muitas vezes a gente nega a mudança. E Paulo foi muito corajoso, porque ele não falou assim: é realmente você, Jesus? Tem certeza? O que vai acontecer comigo? Ele entendeu tudo isso e ele tomou então a decisão de perguntar. Porque quando a gente não sabe, muitas vezes a gente tem vergonha ou não sabe o que fazer e fica parado na nossa vida. Ele teve a coragem de identificar quem poderia ajudá-lo e perguntar. E olha, isso é muito difícil para um doutor da lei, para um homem inteligentíssimo, sábio e respeitado e poderoso politicamente. Ele nota naquele momento que nada daquilo que ele ajudou a chegar até aquele momento, todas as vitórias do mundo, lhe serviriam daí em diante. Então ele fala: o que queres de mim? O que devo fazer? Diga para mim, porque eu não sei. Eu não sei o que eu tenho que fazer.
Senhor, me ajude. Quantos de nós fazemos isso? Quando um problema bate na nossa porta, muitas vezes a gente fala assim, Deus, por favor, me livra desse problema. Ou então, por que está acontecendo comigo? Mas talvez o exemplo de Paulo é, Senhor, o que eu posso fazer para resolver essa dificuldade? O que eu posso fazer para crescer espiritualmente? Essa é uma pergunta útil do ponto de vista espiritual. Mas não é uma pergunta fácil de fazer. Nós não fazemos essa pergunta, pelo menos eu não faço essa pergunta frequentemente, talvez vocês façam. Mas fica aí mais um simbolismo da coragem de Paulo, da mudança. E o quarto? Qual seria então o quarto simbolismo? A cegueira temporária. Quando Paulo vê Jesus na estrada de Damasco, após o encontro, ele percebe que ele não mais consegue ver com os olhos físicos. Eu acho isso lindo, embora não muito útil. Ou seja, Paulo não consegue mais ter a mesma visão do mundo que ele tinha antes. Ele necessariamente é levado a perceber que ele não tem aquela posição e aquela facilidade que ele achava que ele tinha no mundo material. Ele é obrigado a entender que as coisas são diferentes. Que ele necessitaria dos outros, como o amigo Jonas, que o leva até Damasco. Espiritualmente, isso também é muito bom para a gente. Porque a gente consegue entender que quando a vida nos dá aquela paulada, nós não estamos nos precavendo, muitas vezes nós ficamos desnorteados e cegos para as coisas, não sabemos para onde ir. Mas isso é importante, porque é para levar a gente a considerar maneiras novas de chegarmos à nossa Damasco. Porque se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que fizemos até agora, é possível que não consigamos realizar a nossa caminhada espiritual. É necessário mudar alguma coisa em nós. E muitas vezes, essas situações difíceis que vêm na nossa vida, de repente a perda de um trabalho, de repente a perda de um ente querido, de um parceiro, de uma parceira, de até um filho, uma filha, uma dor incrível, nos deixa tão desnorteado, mas nos leva a começar, de repente, a não pensar com nosso cérebro físico, mas começar a considerar a nossa vida do ponto de vista espiritual, pensando que nós somos espíritos primeiro, antes de seres físicos. Faz sentido? De vez em quando eu fico meio abstrato, tenho uma tendência a ser meio abstrato. Se tiver, você fala, não faz sentido, Daniel. Volta, né? Opa, a bateria está acabando. Vamos correr. Ok. Número 5. Número 5. Isso aí. Opa. Qual seria o quinto simbolismo, então? Paulo toma uma decisão muito importante. Depois que ele cai do cavalo, ele vê Jesus, todos os seus amigos que estavam com ele lhe chamam a sua vida antiga. Vamos voltar para Jerusalém? Você se recupera, Saulo, você melhora, e a gente tenta ir para Damasco de novo. Mas Saulo, muito corajoso, toma a decisão naquele momento, cego, desnorteado, sem saber o que ia acontecer, de ir adiante. Nossa, que coisa incrível. Quantos de nós tomamos pancadas da vida e nos retraímos de volta ao que éramos antes? E aí tomamos mais uma pancada da vida, de repente uma pancada muito pouco, porque nós nos recusamos a nos modificar. Então, pode ser que se nós estivermos tomando muitas pancadas da vida e elas sejam muito parecidas, talvez nós devemos reconsiderar como proceder. Porque é uma boa mensagem de que alguma coisa deve mudar. E que nós podemos ser corajosos, como Saulo foi, e ir adiante.
porque nós sabemos como a história de Saulo termina. Isso é muito importante, porque mesmo nos momentos mais difíceis, nós teremos a capacidade de ir adiante. Até porque o sexto simbolismo aqui é que nós receberemos o auxílio quando menos esperarmos. Assim como Saulo recebeu o auxílio de quem? De Ananias. E muitas vezes a coisa contra a qual nós estamos lutando é, na verdade, aquela que vai mais nos auxiliar. De repente, aquela mudança que nós não queremos seja o que é melhor para nós. É difícil isso, gente. É muito difícil, porque a gente luta contra as situações da vida e de vez em quando não tem escape. Então nós temos que nos perguntar, será que eu realmente devo insistir? E de repente, é importante também que nós nos abramos para a realidade, porque sempre recebemos o auxílio necessário para fazer o que nós temos que fazer, não necessariamente nós queremos fazer. E a pergunta é, de onde virá esse auxílio? Será que nós estamos preparados para abrir a nossa cabeça e nosso espírito para receber a boa intuição espiritual? Será que nós estamos abertos para ouvir o conselho daquele amigo que a gente confia, que gosta da gente? Será que nós estamos preparados para perceber pequenas dicas do universo de como proceder? Nós temos que nos abrir a essa realidade e confiar de que se nós estamos no caminho certo, Deus enviará, figurativamente, um Ananias para todos nós. Bom, e o sétimo? E o sétimo simbolismo antes que a bateria? O sétimo simbolismo, eu acho, é que Saulo chegou em Damasco. Mas a Damasco, a qual ele finalmente chegou, era uma Damasco diferente da que ele decidiu visitar. De que muitas vezes a gente faz um plano e no meio do caminho os nossos objetivos mudam. Que muitas vezes o sucesso que Paulo procurava não é o sucesso que ele encontrou. Embora ele ainda chegasse no mesmo local, Damasco. Era a mesma cidade física, mas não era a mesma Damasco. Faz sentido? Nós também vivemos nesse mundo físico e temos as nossas preocupações do mundo físico. Temos que pagar contas, nos vestir, comer, tudo isso é válido. Mas quando a gente vai se transformando espiritualmente, quando a gente encontra Jesus no meio do caminho, o nosso coração presta menos atenção aos nossos objetivos materiais e começa a ver o mundo de maneira diferente. O mundo continua o mesmo, mas nós mudamos. A nossa Damasco, o nosso objetivo no mundo muda. E a pergunta então que fica conosco é: qual é a nossa Damasco? Cada um tem a sua. A que Damasco você está indo? A que Damasco você quer chegar? Como você chegará lá? Será que é a Damasco que é melhor para você? Será a Damasco certa? Cada um há de responder sem dúvida nenhuma. Porque a minha Damasco talvez não seja a sua Damasco. Embora nós estejamos aqui no mundo, em geral. Faz sentido? É muito bonita essa viagem de Paulo. Tem tantas coisas que a gente pode destrinchar aí, sem parar. Mas nós também queremos ter um pouquinho de tempo para a gente poder conversar. Então, à medida que a gente vai passando e vai indo adiante, à medida que a gente entende que nós estamos sempre junto de outras pessoas, mas que o trabalho espiritual que nós necessitamos fazer é individual e intransferível. A nossa reforma moral do nosso íntimo
Somos nós quem fazemos. Não é o nosso mentor, não é o nosso centro espírita, não é os nossos amados. Somos nós que temos que levar essa cruz. E ao mesmo tempo, nós vamos entendendo que cada vez que nós somos expostos a uma grande mudança espiritual, esse encontro com Jesus e com a espiritualidade pode ser desequilibrador. Ele pode mudar fundamentalmente a maneira com a qual nós vivemos as nossas vidas. Na verdade, ele deve fazer isso, porque é uma guinada para o espiritual. E que quando isso acontecer, nós também teremos que fazer a pergunta corajosa: como devo proceder, Deus? Não se acanhe em pedir ajuda a quem sabe mais. Não se acanhe a ir adiante. Mesmo quando a bateria morre do laptop. Né? E que nesse momento, após esse encontro com Jesus, nesse momento de dúvida, nós vamos estar cegos para o mundo físico. Vai ser difícil a gente entender por que as coisas estão acontecendo e para onde nós devemos ir. Mas se nós tomarmos a decisão de ir adiante e não retroceder ao velho eu que nós construímos através dos tempos, sem dúvida nenhuma, receberemos um auxílio inesperado do Ananias de nossas vidas para que consigamos proceder e ir adiante. Aí uma coisa bela chega em nossas vidas. Nós vamos, finalmente, achar a nossa mesma Damasco. E vamos entender, então, o que Jesus falava e nos deixou como exemplo maior, de que a vida é imortal, ela é espiritual, ela não é física. Que o nosso corpo é simplesmente a vestimenta da alma. E que mesmo quando nós deixarmos esse corpo físico, nós continuaremos sendo quem nós somos. Afinal de contas, nós, no Espiritismo, temos essa validação semanalmente quase. Quando fazemos as nossas reuniões mediúnicas, nos comunicamos com aqueles que se foram antes de nós. Nós vemos de maneira corriqueira de que a vida continua. Como que ressuscitando o exemplo de Jesus na cruz, que veio para nos mostrar que não há morte. Se há uma coisa que eu tiro da mensagem de Jesus de mais importante, é de que ele ressuscitou, ou seja, ele nos mostrou que a vida vai além do corpo físico. Se a mensagem dele não é essa, eu não sei qual é. A gente se atém tanto no sofrimento da cruz, na verdade, como uma sociedade. A gente vê filmes sangrentos e um sofrimento, a gente esquece que a grande mensagem de Jesus é a boa nova e a alegria. Ele veio para nos trazer alegria. Trago-vos boa nova de esperança. E é por isso que o Espiritismo hoje redivive essa mensagem. Porque nós temos, desde o começo do Espiritismo até as nossas reuniões mediúnicas, a lembrança corriqueira de que nós sobreviveremos ao corpo físico. E isso nos traz uma alegria muito grande, se vocês me permitirem, porque pense comigo, se a vida continua após o corpo físico, e se aqueles que nós amamos deixam o corpo físico, o amor não termina. Nós não deixamos de amar aqueles que morrem, não é verdade? E será que eles deixariam de amar a gente? Claro que não. O amor continua. Isso traz uma certa calentação ao nosso coração. E melhor do que isso, pense comigo. Não só os amados que nós temos e criamos nessa vida física, mas em todas as vidas físicas antes. Nós nos esquecemos, mas já tivemos outras mães, outros pais, outros parceiros, outros amigos. E todos eles, mesmo que nós não nos lembremos de quem eles são, continuam nos amando sem cessar. Ou seja, o nosso ciclo de amor espiritual é muito maior
do que nós podemos cogitar. Nos nossos momentos mais tristes, de solidão, de saudade, nós nem nos esquecemos, porque pensamos com os olhos materiais, nós nos esquecemos de que o amor que existe no universo para nós é muito maior do que nós podemos conceber. E vai ficar melhor ainda, porque à medida que nós avançamos nessa vida e fazemos amizades novas, vamos adicionando ao nosso ciclo de amor, nós vamos criando mais laços eternos. Então, quando nós falamos da família universal, nós estamos falando disso. Desses relacionamentos que nós estamos tendo de vida após vida, que vai crescendo e aumentando no número. Que maravilha! Que maravilha a mensagem de Jesus! Que maravilha a certeza que nós temos através do Espiritismo de que a alma é imortal, de que a vida continua. E que maravilha que nós recebemos essa bênção divina que nos mostra, enquanto nós estamos aqui, que é possível saber que aqueles que partiram antes de nós estão ainda conosco. Não pode haver presente mais lindo de Deus do que essa certeza para nós. Que maravilha! E que maravilha também que nós temos exemplos como esse de Paulo, que nos mostra que até aquele que perseguia e era contra a maior luz que já se deu nesse planeta pode se transformar num verdadeiro portentor da luz, num verdadeiro holofote. Por mais pequeno, inconsequente, delinquente ou criminoso que seja, pode se modificar para o maior expoente da luz da época. É possível que nós não nos transformemos como Paulo em uma vida só. Mas o que importa uma vida só para aqueles de nós que já entendemos que a vida ela é espiritual e não física? Então, fiquemos alegres, fiquemos com Paulo em nosso coração, rogando sempre a Jesus que nos dê oportunidades como essa, de estarmos juntos e termos um grupo espírita para poder estudarmos. Ou uma igreja católica, ou o que seja, ou um templo budista, o que seja que leve-nos a Deus. Para nós, o Espiritismo faz muito sentido. Então, claro, cantamos as suas preces. Mas o que seja. Mas que beleza! Então não nos esqueçamos de que nós nunca estamos sozinhos, não nos esqueçamos de que o exemplo de Paulo está vivo conosco. E de vez em quando, vocês que moram nessa belíssima cidade de Londres, se passarem perto da Catedral de São Paulo, lembre-se do exemplo dele. De que um homem que viveu há 2000 atrás, cheio de erros e cheio de dificuldades, hoje é reconhecido como um verdadeiro bastião do mundo moderno. Então fica esse nosso convite a todos nós. E se possível eu pergunto, se há algum comentário, uma pergunta, o que vocês podem adicionar, o que vocês gostariam de adicionar ao tópico? Se não houverem 2 ou 3 comentários, ninguém sai daqui. Eu gostaria de comentar a respeito voltando para a estrada, do caminho 3, que é a respeito da dificuldade dessa transformação. Né? Daniel, esse que consegue carregar o seu? Não, meu computador. Ah, o computador não vai não, né? Não, infelizmente ele vai complicar. Obrigado. E agora também, Inês é morta, né? Já foi. Acho que bom que Inês não morre, já descobrimos também, né? Meu computador também ressuscitará um dia. Basta botar ele na tomada, né? Ele sentirá a energia do Cristo voltando e ele voltará à vida. Né? Mas perdão, Fábio.